Prevenção às causas de suicídio é o tema do nosso Além da Notícia de hoje. Estamos ao vivo. É tão importante, mas tão importante esse tema. Eu vou enfatizar mais uma vez. Dá um grito aí para a vizinha de cima ou para a vizinha de baixo. Bate na janela, liga para o pai, para a mãe, para quem você conhece, que esteja em outro estado, em outro lugar, pela internet, fora do Brasil, para escutar este programa. Alguém que você sabe que está passando pelo drama de um sofrimento interior ou que já passou por esse drama na família, ou alguém que já tentou suicídio. A gente está conversando aqui com duas pessoas especialistas no tratamento dessa questão. Pois bem, eu tenho aqui algumas perguntas para trazer a vocês, mas, doutora Patrícia, eu ia lhe fazer uma pergunta no começo do bloco anterior, que é o seguinte: fala-se muito pouco, aborda-se muito pouco, conscientiza-se muito pouco ainda sobre o suicídio. Onde se poderia fazer esse trabalho mais intensamente ainda? Por exemplo, se poderia fazer em escolas, em shoppings, se poderia fazer em quartéis, onde se pode falar disso? Em qualquer lugar. Na verdade, o que a gente precisa desmistificar é o tema mesmo. Né? É essa questão da tristeza, das emoções. Colégio você pode fazer ações, né? Quartéis você pode fazer em instituições. Aliás, né? eu soube da senhora, por exemplo, que a senhora foi dar uma palestra na escola do meu filho 1 ano ou 2 anos atrás, não é? Olha, sim. Fui lá, eu tenho ido em algumas escolas e tudo, para trabalhar justamente com eles sobre esses temas, porque fazem parte da vida deles. Tá na internet, tem em todas as redes sociais, né? Muitas vezes você encontra algumas coisas. Então, faz parte da vida deles. Então, eles precisam encarar isso, né? E trabalhar, lógico, de uma maneira tranquila para cada público desse. Agora, você pode ir a shoppings, você pode ir a instituições, hospitais, em todos os locais. O que a gente não pode fazer é se trancar em casa. Porque o que a gente precisa, o que a gente precisa compreender é que a gente está falando da vida. Sim. Todo lugar que eu entendo que precisa ser valorizada a vida, é espaço para se falar desse tema. Porque não é a cultura da morte, não é para incentivar, porque o receio também de se tocar no tabu, suicídio, é pensar que a gente está o quê? Motivando, né? Estão falando disso, eu vou incentivar o outro. E não, é uma campanha de valorização da vida. Então, a sua vida é importante, vamos falar da vida, vamos falar que é importante que você exista. Falar dos seus sentimentos, falar das suas dores, falar das suas coisas mesmo. Este ano de 2018, o foco está voltado para a juventude, mas há um alto índice também entre os idosos. Sim. Por que justamente entre idosos e entre jovens? Existem muitas perdas na velhice, né? Muitas mudanças, né? A minha vida começa a dizer, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Então, é importante pensar nesse fortalecimento do ser humano em qualquer instância da sua vida. A criança é importante, o adolescente é importante, o adulto é importante e a terceira idade é importante. E uma coisa interessante na terceira idade que acontece é quando a aposentadoria. Sim. Quando acontece a aposentadoria, antes eu tinha um trabalho, eu tinha uma ocupação, eu ficava fora de casa, eu tinha uma vida ocupada, de repente eu volto para uma rotina, de repente eu volto para casa e essa casa já está, de uma certa maneira, organizada sem aquela pessoa, porque ela se organiza automaticamente, de repente eu volto, e aí? Qual é o meu papel aqui dentro? Né? Agora eu não trabalho mais, eu perco aquela minha função, eu perco aquele meu papel. E aí pode entrar numa questão de depressão e tudo, e aí acaba que... E aí então peraí, também, né? Já vamos agora ajudar pessoas que estão nessa situação. O que sugerir a essas pessoas que chegaram à idade da aposentadoria, parece que se sentem agora sem mais nada para fazer? O que dizer a elas? Como elas podem agora se reinventar nessa época da vida? Você usou um termo bacana, reinventar. Né? Esse potencial criativo. Nós falamos tanto do tempo de qualidade. Quantas pessoas sonham em se aposentar para ter tempo? Né? Já que estamos nessa vida tão frenética, onde o fazer é mais importante. Eu preciso compreender que mais do que ser o que eu faço, a minha importância está no que eu sou. Né? E aí, nesse momento em que eu não tenho muito o que fazer, se assim eu posso dizer, o que eu posso ser? Qual é o meu valor? Qual é a minha história? O que eu deixei? Quais são os rastros que eu deixei na minha vida? E aí eu vou curtindo os meus netos, eu vou curtindo a minha casa, eu vou curtindo todas as minhas conquistas, mais do que olhar para aquilo que não deu certo. Ter uma vida reconciliada, ter um olhar positivo sobre si, um olhar inaugurado daquilo que você é. Isso é muito importante para dar motivação à minha vida, compreender que eu tenho valor, independente se eu não tenho bens, se eu não tenho conquistas, porque também tem muito essa fala. Inclusive no suicídio, a minha vida
não deveria existir, eu não tenho nada, né? Mas é o meu ter que é importante ou o meu valor enquanto sujeito? O que eu sou enquanto pessoa? E fazer aquelas coisas que muitas vezes a gente não teve tempo de fazer na época que a gente trabalhava. O viajar, o curtir os netos, o fazer um exercício físico, fazer uma meditação, né? E eu fui criada num lugar em que as pessoas saíam, ficavam batendo papo lá embaixo dos prédios e tal. Hoje em dia a gente não vê isso mais, a gente não vê a conversa, a gente não vê... O que eu escuto muito é que a gente vai se aposentar, e o que eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar depois? Eu falei, sim, mas... Né? Você já trabalhou, você agora vai curtir. E para quem ainda quer mais opções, eu até digo voluntários. Agora. Não, exatamente, trabalhos voluntários. E muita gente diz assim, especialmente gente que atua na igreja, depois que eu me aposentar, eu vou trabalhar só para Deus. É isso mesmo, vai trabalhar para Deus. O que tem de pastorais precisando de sua ajuda para ajudar doentes, para ajudar crianças, para ajudar outras pessoas idosas, não é isso? Animais, vamos pensar em todos. Sim, a gente tem, né, vai voluntário, vai... A sociedade precisa. E principalmente, agora, esses dias, uma loja grande de cafeteria contratou os idosos que estavam aposentados. Sim. Né? Então, assim, existe vida depois da aposentadoria, existe vida depois que você vai para casa. É importante também pensar a sociedade. Muitas vezes o idoso ele se sente excluído, à margem. Então, como eu também tenho tratado... O olhar da sociedade para o idoso pode ser mudado também. Então, não é só também do idoso, mas como é que nós, sociedade, também recebemos, né? Gente, vamos voltar aqui para os jovens? Vamos. E aos jovens? Há um foco especial nesse ano, em 2018, porque cresceu enormemente. Nas crianças também, a gente não pode deixar de falar. Então, o que fazer agora que este alto índice de suicídio também preocupa a classe juvenil, a infância? Que atenção é essa? A gente já falou bastante da atenção, do amor, mas vamos focar agora no jovem. Eu diria que o jovem, ele tem uma característica, principalmente vamos pegar os adolescentes, né, que o risco principal é de 15 a 29, o relatório da OMS trouxe isso hoje. Atenção, é colocar esse jovem em coisas saudáveis, né, não redes sociais, mas trazer para a questão da família mesmo, né, exercício físico, dar valorizar a vida dele, né? E principalmente na questão da adolescência, o adolescente, ele já, por si só, já é uma fase complicada. Já é uma fase em que quem sou eu, aonde que eu tô, o que eu vou fazer. Hoje em dia, a gente está frenético nessa coisa do... vestibular, é isso, é aquilo. Não, vamos acalmar, vamos viver as nossas fases de uma forma mais tranquila. Vamos acolher esses jovens, né? Vamos trazer esses jovens para dentro de casa, vamos conversar com eles, não é só o que eu quero fazer. Doutora, rapidamente, a senhora chamou a atenção para algo preciosíssimo. Há uma grande preocupação hoje com as coisas materiais, com as coisas do mundo, e aí realmente a gente percebe um estresse grande entre os jovens, uma preocupação muito prematura com os concursos, com os cursinhos, com as provas todas, porque precisam já obter resultados na vida. Com 20 anos eu já tenho que estar com a minha vida feita, e não é assim, a vida ela tem um seguir, você tem fases, você precisa ter calma para alcançar as coisas, né? E aí você traz ansiedade, aí com toda essa vida louca, vamos dizer assim, a crise da identidade, você traz ansiedade, você traz transtorno do pânico. A quantidade de transtorno do pânico que está entre os adolescentes está uma coisa, porque a ansiedade ela é latente, né? Então a gente precisa dar um centro, na verdade eu acho que está faltando um certo centro de dizer, calma, vamos devagar, as coisas vão dar certo, você tem a tua idade, você precisa passar pela tua fase. Está precisando um pouquinho de naturalidade. E o que é importante também é pontuar quais são os formadores de opinião dos jovens. Como a internet hoje tem sido influência. E muitas vezes nós, pais, precisamos ter esse olhar investigativo mesmo de onde os meus filhos estão buscando crescer, buscando referências. Porque, de fato, está tendo essa substituição. Hoje eu estou seguindo aquele blogueirinho, aquele youtuber, e meu pai e minha mãe estão dando a série, e meu pai e minha mãe diz, mas não, fulano disse, e aí eu vou citando aquilo que eu disse. Né? Então é muito importante a gente pensar. E o interessante é que a preocupação no passado era só com as novelas, né? Agora já tem o blogueiro, a blogueira, já tem as séries. E as pessoas não sabem quem está mexendo, o que ele está falando.
né? E muitas vezes o que ele está falando é muito mais importante do que eu em casa falo. E a gente precisa saber mesmo, sabe qual é o site que você está entrando, o que você está acessando. Porque muitas vezes naquela entrada que você dá de vez em quando no WhatsApp, no Facebook, então você vai perceber muitas coisas que vai ter uma noção daquilo que o teu filho está procurando. Vocês estão trazendo aqui o seguinte assunto, que agora eu vou me referir a uma diretora de escola lá no Pará. Ela está dando boa noite a nós. Ela disse assim: estamos enfrentando um grande desafio em nossa escola. Temos alunos que se cortam nos braços e percebemos neles depressão e tristeza. Como podemos ajudá-los? Primeiro, a automutilação, né, a primeira coisa é uma dor muito grande, então eu sinto uma dor muito grande com as minhas coisas e eu não consigo transmitir. E aí é mais fácil que eu me corte do que eu realmente falar. Então, num primeiro momento, chamar os pais dessas crianças, conversar com os pais, conversar com eles, acolher. A primeira coisa que tem que se fazer num momento de automutilação ou até numa tentativa de suicídio é acolher aquela pessoa. Ela não fez para chamar atenção, ela não fez como uma coisa... Não, ela está pedindo ajuda. Ela está pedindo ajuda. Pode não ter sido a melhor forma que ela achou, mas foi uma forma que ela achou. Então, vamos acolher, vamos pensar e vamos ouvir aquilo que ele está... Mas, principalmente, os pais precisam entrar. A automutilação hoje entre os jovens é uma coisa banal. Muitas vezes e agora eles estão mudando de local, né? Então, mas eles continuam fazendo. Então, a gente precisa acolher essas pessoas e estar atento a todos os comportamentos diferentes que eles possam, né, ir apresentar, para que a gente possa agir. Agora, os pais, primordialmente, eles têm que ser chamados. Doutora Juliana, tem gente pedindo ajuda. Boa noite, estou assistindo o programa e estou passando um momento muito difícil. Depois de uma crise de pânico, resolvi procurar um psiquiatra e o que é mais difícil é que eu sou sozinha, tenho um filho pequeno para cuidar e tem hora que penso até em dar este filho e pedir a morte. Obrigada, viu, pela sua mensagem, pela coragem de poder partilhar conosco esse momento. Uma das coisas mais bonitas na vida é a gente saber que alguém nos escuta e agora nós estamos aqui te ouvindo. E é importante, né, em tudo isso que você está dizendo, você entender que mais do que fraqueza, desse movimento de trazer que... eu imagino que você esteja num labirinto escuro, onde pareça que não há saída, mas sim há saída. Só de saber que essa mensagem do Brasil inteiro chegou e você pode ouvir essa mensagem, é para você, é para direcionar para você. Né, que existe sim vida para você, que você é importante sim. Mesmo que a vida, aquilo que você está vivendo pareça ser insolúvel. Quantas vezes nós passamos insuportável. Esse ato de você assumir que precisa de ajuda e de se levantar e ir até um profissional psiquiatra, olha que nobre da sua parte. Ou um psiquiatra, ou um psicólogo, até um clínico, né? Mas que ela procure mesmo. E com a orientação continuar. Continuar. Estou me sentindo sozinho, vamos buscar um psicólogo, alguém que eu possa conversar, que vai estar ali, um especialista que vai poder te ajudar. Ligue no CVV, que vai poder te ajudar, que vai tá difícil, estou na crise, vou pegar o telefone para aliviar. Repetindo 188. Lembrando que é 24 horas. Então, muitas vezes, seu filho está dormindo, seu filho está tranquilo, você pode ligar lá que vai ter sempre gente para te atender. Sim. Sempre. Agora, uma pessoa assim como esta, ela pode também procurar um familiar muito íntimo, muito próximo, não é? Contar isso para compartilhar aquela dor ali e os dois buscarem ajuda juntos. Sim. Um amigo, um padre, um religioso, qualquer pessoa que ela sinta segurança, né, e que ela consiga realmente desabafar e falar com que as pessoas, com que ela seja acolhida, na verdade. É buscar os recursos pessoais. A espiritualidade, ela tem ajudado muito, Ronaldo. Sim. Né? Como muitas vezes a fé que esbarra nos mistérios, nas nossas impotências, nos nossos impossíveis, né? Como é importante a gente ter um recurso para que a gente se sustente. E aí, muitas vezes, Deus ele tem esse papel, né? A espiritualidade vem. E a própria ciência tem cada vez atestado mais o papel da fé na recuperação das pessoas, não é? Com certeza. Sim. Muito bem. Olha, tem mais pessoas aqui mandando mensagens ainda. Com o avanço das redes sociais, o ser humano se distanciou do mundo real e se afundou no virtual. Pergunto, até que ponto as redes sociais colaboram para o aumento da depressão e do suicídio? É a Rose Barbosa, aqui de Brasília. Foi feita uma pesquisa, Rose, né, há
um tempo, acho que foi ano passado, e foi dito que realmente depois desse boom das redes sociais, a depressão aumentou. Se a gente observar, ninguém posta coisas, arroz e feijão. As pessoas só postam, né, coisas mirabolantes. Todo mundo almoça camarão e todo dia, e não é verdade. Então, você que já está deprimido, você vê aquela postagem, você fica pior ainda. Festas, né, viagens e tudo. Então, esse olhar, eu estava até olhando esses dias, quando a gente tira uma foto e posta, ninguém posta qualquer foto. Não, você tem que olhar, você tem que passar pelo filtro, você tem que passar não sei o quê. Até isso, antigamente você tirava a foto, era aquela ali. Não, a gente posta a mais bonita. A mais bonita. A que ficou melhor. A que ficou melhor, para você ter muitos likes. Só que aí os likes significa quanto você gosta da pessoa, né? E você perde essa coisa do contato. E eu me sinto rejeitada. E eu me sinto rejeitada se eu não tenho. Curte. Se ninguém me curte, se ninguém fala comigo, se eu foto uma frase no Facebook ou no Instagram e tem alguma coisa. Então, as redes sociais, elas têm um fator principal, ainda mais para adolescente. E a gente vai entendendo que é mais fácil eu ficar mergulhado na vida do outro, os stories, toda essa rede social que me permite vigiar ou acompanhar a vida do outro, seguir. Nós seguimos o outro. E somos seguidos. E quanto mais eu sigo o outro, menos eu vou tomando posse do que eu sou. Menos eu me conheço, menos eu entro em contato com as minhas questões, porque dói. E aí eu não quero entrar em contato com dor, então é mais fácil eu ser distanciado daquilo que eu sou. Só que se eu vou me distanciando de mim, eu não me pertenço, eu não me cuido. E se eu não me cuido, eu vou me acabando aos poucos. Então é muito importante compreender que se eu quero viver o universo externo, eu preciso fazer um mergulho no meu eu, no meu universo interno. Até tem uma frase que foi na internet que dizia assim: só é possível se compartilhar se antes eu me pertenço. Então é muito importante esse convite, né, da gente conseguir fazer um movimento daquilo que eu sou. Agora, é muito legal tudo que vocês estão falando também no seguinte sentido. Até mesmo ao ouvir vocês, eu vou percebendo o quanto eu me conheço ou não. Sim. Não é? Porque quando eu não me conheço, eu vou me deixando levar e me encher de tantas coisas vazias e fúteis que não fazem diferença, não é? Sim. E a juventude é esse lugar, né? Onde eu estou formando a minha identidade. Então, até que ponto eu também não começo a imitar o que o outro faz? Eu vou me segurando naquilo. Então, a automutilação, às vezes eu não tenho vontade, mas eu sou desafiado àquilo e eu vou pilhado naquilo que o outro faz. Os amigos estão fazendo e aí eu vou... Deixa eu trazer mais casos aqui, tá? Deixa eu aproveitar vocês. Boa noite, perdi uma amiga irmã por suicídio no ano passado. Ela cometeu suicídio no dia em que a filha completou 5 anos. Aí, complemento aqui. A crise de fé, a falta de fé em Deus e na experiência da eternidade pode ser um motivo maior de exposição ao suicídio. Temos sociedades como o Japão e Suécia em que há grande progresso material e ateísmo e grande número de suicídios como exemplo. Sim. Na verdade, a gente já falou da questão da fé, né? A fé a religião, a espiritualidade, ela é fator protetor. Você ter alguém em acreditar, em alguém para se apoiar, ela é importante. Né? Ela é uma sobrevivente, essa moça que falou. Né? Então, por quê? Porque ela perdeu uma pessoa muito querida, então ela foi afetada diretamente por essa questão do suicídio. Então, seria interessante ela procurar uma ajuda também, seja na fé, mas a falta da fé, realmente, da espiritualidade, ela é fator de risco. Nós falamos do sentido, do sentido, né? Eu só vou complementar, porque é uma dor tão grande. Olha, ela está ainda o complemento dessa pessoa. No dia em que a filha completou 5 anos, disse assim, ela chegou a arrumar a filha para a festinha, mas não foi à festa, o que foi muito estranho. Quando a filha voltou, ela já estava morta. Era muito fechada, apesar de sermos amigas já há alguns anos, foi um choque muito grande para todos. Ela só tinha 30 anos. Olha, sim, é muito sofrido, né? E aí é interessante porque essa mensagem nos faz pensar na pós-venção que nós comentávamos. Por favor, nos falem sobre isso. Aliás, vamos fazer o seguinte, a gente já está com esse bloco vencendo. A gente vai falar sobre pós-venção, mas só me digam o que é isso. A pós-venção, A pós-venção é o tratamento que as pessoas, que os psicólogos dão para sobreviventes. Então, se você tem qualquer coisa, né, qualquer evento que a gente faz em relação aos sobreviventes, ou seja, são as pessoas que são afetadas diretamente depois de uma
crise de suicídio, E uma não, tentativa. e não é só quem tentou, mas até a família. A família. Os Os sobreviventes, a enlutados gente também. fala que são as pessoas que são envolvidas. Família, amigos, pessoas, E companheiros de uma das trabalho. coisas que mais acontece é a vergonha da família, Sim, é o não diante. querer revelar aquilo em público. Já já a gente fala sobre isso, então. Sim. Gente, intervalo, voltamos já já aqui na sequência do nosso Além da Notícia. Importantíssimo tema de hoje.